Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira, se liga só no próximo tópico. Nós não temos artigo e, consequentemente, não teremos a crase diante de verbos. Aí aqui tem uma especificação no infinitivo. Agora, eu tenho que deixar isso bem claro. A verdade é que não tem crase diante de verbo, por um motivo muito simples. Porque o verbo não faz distinção de gênero. Não tem o verbo que eu uso para o homem, nem o verbo que eu uso para a mulher. Não tem. Então, o que eu não coloco diante de um verbo? Eu não coloco artigo. Não coloco artigo. Então, obviamente, não vai ter crase. Mas por que os manuais de língua portuguesa, inclusive até algumas gramáticas, colocam verbo no infinitivo? É importante a gente falar sobre isso, porque aí o aluno pode achar que só não tem crase diante do verbo no infinitivo. E que se for um outro verbo, pode ter crase. Aí o cara vai pensar, então diante de um verbo no gerúndio tem crase, diante de um verbo no particípio tem crase, diante de um verbo conjugado vai ter crase, só não tem diante do verbo no infinitivo. Não, na verdade não tem crase nunca diante de verbo. É porque diante do verbo no infinitivo, a tendência é o falante da língua portuguesa achar que o A tem força. Força, isso mesmo, que ele vai pronunciar mais fortemente, como se fosse um gritão, e é por isso que ele tem que colocar aquele acento para indicar aquela força. E isso não existe. Vocês viram agora há pouco, no outro bloco, a gente fazendo um teste com 4 frases, que depois viraram 5 frases, que era: fui à feira, né, vou à feira, sei lá, cheguei à escola, cheguei à casa, visitei a casa da Maria, vocês viram. Ora, o A era só preposição, ora o A era só artigo, ora tinha a fusão do A preposição com artigo, que a gente indicava com acento grave para mostrar que ali tinha crase, e a pronúncia não era diferente, sempre foi a mesma. Então, eu não colocava, cheguei à escola, não fazia isso. Era cheguei à escola da mesma forma que cheguei à casa. Uma tem crase, outra não tem, e a pronúncia é o quê? É a mesma. E aí, por isso é perigoso, porque é uma contração na língua portuguesa que não é marcada na fala, diferentemente da contração da preposição de com artigo. Então, ó, gostei da música, eu marco na fala a contração da preposição de com artigo a. Agora, quando tem a contração do a preposição com artigo, a gente não consegue marcar na fala. Por isso que traz tanta dúvida. Aí olha aqui os exemplos. Não tenho nada a declarar e começamos a sofrer. Tem gente que vai achar que tem uma força aqui, ó. Não tenho nada a declarar, não. Começamos a sofrer e não tem. O a que aparece diante de um verbo é apenas uma preposição. Agora, tem expressão perigosa aqui? Tem, com a expressão a partir, tá, galera? Ó, expressão a partir. Quem nunca viu um a partir com crase? E olha que eu ainda coloquei separado, de vez em quando ainda vem junto com crase. Quem nunca viu um a partir com crase? Muita gente. Por exemplo, quando eu morava lá no Rio de Janeiro, tinha uma barraquinha de cachorro-quente na esquina da minha casa. Seu Joaquim era o dono da barraquinha. Seu Joaquim achou que tinha força esse A. Ele colocou assim, ó, cachorro-quente a partir de R$5 e tacou um acento ali. Eu não tô de sacanagem não, tô falando sério. Tô falando sério demais. Aí, quando você está diante de uma barraquinha de cachorro-quente, você meio que desconfia, né? Pô, será que tem um erro ali? Mas esse erro aí, ó, tem em grandes lojas. E aí, quando o cara olha para uma grande loja, ele já não desconfia. Ah, não, aí deve estar certo. E aí o cara começa a pensar, na expressão a partir tem crase. Você pode reparar que vira e mexe numa prova, essa expressão a partir aparece. Exatamente porque o avaliador sabe que no dia a dia ela vem errada. E aí muito candidato reproduz esse erro. Então o a que tem aqui no a partir, levando em consideração que partir é um verbo, é apenas o quê? É uma preposição. Então, ó, diferentemente do substantivo masculino, agora sim a gente pode afirmar, sem sombra de dúvidas, nunca tem crase diante de verbo. Eu posso falar sem medo de errar, porque o a diante de um verbo vai ser sempre apenas uma preposição. Agora olha o próximo tópico. Nós não temos artigo e, consequentemente, não teremos crase diante da maioria dos pronomes. Mas veja que é a maioria e não todos, tá? Isso significa
que é possível ter crase diante de pronome. Tem inclusive uma listinha que está aqui, ó. Olha a listinha. Pronomes que admitem artigo e, consequentemente, podem admitir a crase, claro. Tanto, né, tem que levar em consideração que um termo anterior tem que exigir a preposição a. São palavras como dona, senhora, madame, senhorita, mesma, própria e outra. Então tá vendo que vários macetes vão por água abaixo? Ah, palavra indefinida, crase... Não, esquece isso, ó, a palavra outra aí é uma palavra indefinida. Então, nós temos uma listinha. Agora, por que estes pronomes admitem artigo? A justificativa é bem antiga, tá? Lá na época do latim, eles eram substantivos. Então, obviamente, eles tinham ali a presença do artigo. O artigo acompanhava esses substantivos. Quando eles passaram para a língua portuguesa, eles perderam um pouquinho de força e viraram pronomes. Só que eles continuaram carregando quem? Eles continuaram carregando o artigo. Agora, eu preciso decorar essa listinha? Não. É até bom decorar se você quiser, mas eu não preciso. Basta continuar fazendo o macetinho de trocar o feminino pelo masculino. Coisa que eu ainda não fiz até agora nessa parte do estudo dirigido, porque o primeiro tópico que apareceu foi um substantivo masculino. Ora, como é que eu ia trocar um masculino pelo masculino, se já estava ali o masculino? Né? Seria ilógico. E em verbo? Verbo não tem questão de gênero, não tem feminino e masculino, então não tinha como. Agora entrou. Então veja aqui os exemplos. Entreguei a Vossa Excelência, pronome. Diga a ela, pronome. Então, o a que aqui entrou é apenas o quê? Uma preposição. Vou te dar um exemplo perigoso. Refiro-me a ela. Neste exemplo, muita gente faria isso. Colocaria o acento. E por quê? Ora, porque pensaria assim, termo anterior está exigindo a preposição e o posterior é feminino. Então tem crase. Mas peraí, o ela é um substantivo? Não, é um pronome. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar este pronome feminino e substituir por um pronome masculino. Eu não posso dar mole de pegar um pronome e substituir por um substantivo. Se eu pegar o ela e trocar por homem, trocar por menino, trocar por diretor, aí vai dar errado. Porque aí vai ficar, refiro-me ao menino, refiro-me ao professor, refiro-me ao diretor. E aí o candidato vai achar que tem crase, quando na verdade não tem. Então, ó, dois macetinhos aqui, que a gente já utilizou com substantivo. Eu tenho certeza que o anterior está pedindo a preposição, não é? Quem se refere a alguém. Com diretora, a gente pegou a palavra diretora e inseriu no início da frase. E deu para dizer a diretora é bonita. Eu conseguiria fazer isso com ela? Eu conseguiria dizer a ela é bonita? Não, eu só conseguiria dizer ela é bonita. Então, o a que aí aparece é apenas a preposição exigida pelo verbo, pois quem se refere a alguém. Outro macetinho, pego ela e troca por um pronome masculino. Tem que trocar por um pronome masculino equivalente. Então, se está ela, coloco ele. Por um acaso eu diria, refiro-me ao ele? Não, eu colocaria, refiro-me a ele. Então, isso só mostra que o a diante do ela é apenas a preposição que foi exigida pelo verbo. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Vamos para o próximo tópico. Agora aqui a gente pegou uma parte interessante. Nós não vamos ter o artigo a diante de palavras femininas no plural precedidas de um a. E por isso nós não vamos ter crase. Mas eu vou mostrar isso daqui para vocês com mais calma, tá? Então vamos lá, ó. Olha para cá, para estes exemplos aqui, ó. Você está se referindo a vidas humanas e você está se referindo às vidas de nossos companheiros. Veja que ora aparece um a sozinho, no singular, sem acento, seguido de uma palavra feminina no plural. Ora aparece um a escraseado, seguido de uma palavra feminina no plural.
Essa dinâmica é uma dinâmica que acontece na escrita de modo geral. Então, talvez você já tenha percebido isso em livros, em jornais, em revistas, em apostilas, em provas para concursos. Já tenha percebido. Só que nunca parou para pensar, poxa, por que é que o A está no singular, está sem acento, está sozinho, seguido de uma palavra feminina no plural? E numa outra construção bem parecida, veio um A escraseado. Caramba, o que aconteceu aqui? Na verdade, aqui entra uma intenção do autor do texto, tá? Uma intenção deste emissor. Ele opta por duas situações que vão fazer uma diferença semântica. Ele opta ou por especificar o substantivo ou por generalizar o substantivo. E aí a gente vai ter que voltar ao conceito de artigo. Lembra que a gente deu uma olhada em artigo e viu que o artigo definido mostra que o elemento é conhecido, ou seja, determinado, especificado dentro do universo do texto? É por isso que crase ocorre com o artigo, que é um artigo definido. E que o artigo indefinido mostra um elemento desconhecido, indeterminado, genérico no universo do texto? Pois bem, além de indefinir com o artigo indefinido, eu também posso indefinir com a ausência do artigo. Se eu não colocar o artigo, a intenção basicamente é generalizar. Então veja aqui, ó, quando eu digo você está se referindo a vidas humanas, eu estou falando da vida de quem está nesta aula aqui agora ou da vida de todo mundo do planeta? Ora, da vida de todo mundo. Então aqui nós generalizamos e não utilizamos o artigo. Portanto, o A que aqui apareceu é apenas a preposição que foi exigida por quem? Pelo verbo, pelo termo anterior, pois quem se refere a alguém. Agora, e na próxima frase? Você está se referindo às vidas de nossos companheiros? Veja que agora o vocábulo vidas foi especificado. Então, pois bem, acompanhe aqui comigo a linha de raciocínio. O termo anterior, ele exigiu a preposição a, pois quem se refere a alguém. E o termo posterior, que aqui é o vocábulo vidas, foi especificado. Então, obrigatoriamente, assim como qualquer termo especificado na língua portuguesa, tem que ter artigo. Só que vai ser o artigo o quê? O artigo as. E a preposição mais as artigo é igual a quem? É igual ao as craseado. Até aí tudo bem? E agora vamos lá com algumas pegadinhas. Aqui, nesta segunda frase, o que não poderia acontecer? Não poderia vir apenas o as sem o acento. Apenas o as artigo. E aí você vai falar assim, mas peraí, não tem o artigo? Tem. Só que pela dinâmica o termo anterior está exigindo a preposição. Então tem que ter o as craseado. Outra coisa que não poderia ter aqui, não poderia aparecer apenas o a preposição. Você está se referindo a vidas de nossos companheiros e por que não poderia aparecer só o a preposição? Como se eu estivesse agora generalizando o substantivo vidas. Porque não tem como. Pelo contexto, nós especificamos. Não são mais quaisquer vidas, são as vidas dos nossos companheiros. Então, se está especificado, tem que ter o artigo. Então, aqui a crase é obrigatória de qualquer jeito, não tem como modificar essa estrutura. Agora, em prova, o que o avaliador, na verdade, gosta de fazer? Ele gosta de pegar essa primeira frase e tacar o acento aqui, para testar a atenção do candidato. Porque muitos vão olhar só para o termo anterior, e quem se refere a alguém, pede preposição, e ele taca ali o acento, e ele nem olha para o termo posterior, para perceber que depois ali tem um termo genérico. Agora, essa dinâmica aqui é uma dinâmica fácil, é uma dinâmica que cai em várias provas e ainda assim muita gente erra. Só que você com certeza não vai mais errar. Só que nós vamos mudar. Vamos, como diz o Bruno Henrique, lá do Mengão, para outro patamar. Vamos para outro patamar agora.
coisa que já caiu em prova, porém derrubou meio mundo. Olha a questão que eu vou criar aqui para vocês agora, ó. Vou colocar aqui uma tela em branco. Inicialmente eu peço licença, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, para atender o certame da PM de São Paulo de 2023, 2.700 vagas. Papo reto contigo, se você estudar pelo nosso material, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para ser aprovado nesse concurso. Não é papo de vendedor. Professor, qual que é o valor do investimento? Apenas 10 parcelinhas aí de R$20, ou seja, está acesso, qualquer um tem acesso a esse investimento e pode estudar com excelência, com qualidade aqui na Lá Concurso. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional. Eu faço disso a minha vida. Somente ano passado fui aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos duas opções. Tem essa opção EAD, que são videoaulas gravadas em estúdio profissional, e nós temos também a opção presencial com transmissão ao vivo. É isso mesmo. Quer saber maiores informações? Clique aqui embaixo, converse com nossos atendentes, que nós estamos prontos para te atender. Valeu! Tchau, tchau!